Você sabe o que é progressismo? Sabia que o ensino progressista visa descaracterizar o cristianismo bíblico? E a igreja? O que deve fazer para refutar esse ensino maléfico e proteger a fé que uma vez foi dada aos santos? Essas e outras perguntas serão respondidas a partir de agora no seu programa Por Dentro da EBD. Louvado seja Deus, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos, que está começando agora o seu programa Por Dentro da EBD. E nós vamos estar estudando um importante assunto falando sobre o progressismo, falando sobre os ensinos progressistas e a ameaça que esses representam tanto a nossa sociedade atual, como também a Igreja de Deus inserida nesse contexto. A lição promete muito. Aqui quem vos fala é Fernando Silva, professor da Escola Bíblica Dominical há mais de 25 anos. Faço com prazer a obra de Deus. Eu quero lhe convidar para juntos aprendermos nessa importante lição. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Faço um convite especial para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente também para melhorias da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar a nossa aula fazendo uma oração, pedindo a Deus que tome toda a direção neste momento da nossa ministração. E eu quero te convidar a estar orando juntamente comigo neste momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Na tua presença, meu eterno Deus, nós chegamos diante de ti e queremos te entregar neste momento a nossa gratidão, a nossa vida, nosso louvor. E pedindo, Senhor, que tome a direção desta ministração da aula de hoje. Abra nosso entendimento. Espírito Santo nos capacita com aquela capacitação especial. Nos preparamos estudando, mas entendemos, Pai, que dependemos do Senhor. Vem, Espírito Santo, nos dirigir, nos guiar, nos instruir em toda a verdade. Por meio da Tua palavra, venha abrir nosso entendimento, venha ser conosco, abençoando a aula de hoje. Meu Deus, aí no nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa instrumentalidade e a vida de cada aluno que do outro lado, Senhor, está aí para aprender a Tua palavra. Muito obrigado por tudo ser conosco, Pai. É o que nós te pedimos, já te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando esse mês, esse trimestre, estamos estudando a nossa lição do terceiro trimestre da nossa EBD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito do Anticristo. E a lição, ela é muito interessante, nós já vamos estar entrando, para a gente poder ganhar tempo. Essa lição aí, lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Perigo do ensino progressista. Temas das lições do trimestre. Nós já estudamos a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. A semana passada estudamos a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E hoje, lição 3, o perigo do ensino progressista. O comentarista da nossa lição é o pastor e teólogo Douglas Batista. O textuário da nossa lição diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo 3, versículo 1. A verdade prática diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar registrada em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim:
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá amantes, homens amantes de si mesmos, avarentos, unçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento. E como Janes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi o daqueles. Os objetivos da lição são três. Primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Aí o que nós vamos estar estudando. E já vamos estar entrando na nossa introdução. Eu lhe aconselho a acompanhar pela revista, revista da Escola Bíblica Dominical. E é um material muito bom, tá? E um preço bastante acessível. É bom você adquirir a sua revista para poder acompanhar as nossas lições. E a introdução ela diz assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1 e versículo 3. Então você percebe aí, na verdade, prática, no nosso comentário já da introdução, a importância desta lição para esclarecimento dos perigos desse ensino progressista. A palavra-chave, ela é progressismo, e tem uma breve definição aqui, do pastor Douglas Batista. Progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas baseado na ideia de que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Então, esse movimento, o movimento progressista, tá, que daí deriva o progressismo, aparentemente é algo bom,
algo benéfico, porque esse conjunto de doutrinas filosóficas, eles falam do progresso social, do progresso econômico, do progresso humano, só que é um progresso que nós vamos estar vendo ao longo da lição, que é um progresso sem Deus. É tirar Deus da cena e dizer vamos progredir porque não temos necessidade de Deus. Então, esse movimento, o progressismo, é um movimento que foi criado lá dos séculos 14 ao 18, se intensificou mais, a gente vai estar vendo aqui também na lição um contexto histórico desse movimento progressista, e os filósofos que assim contribuíram para a criação e o desenvolvimento desse ensino, dessa filosofia, o progressismo, são pessoas que não tinham, não tinham uma visão e nenhuma intimidade com Deus. Com Deus. Um dos progressistas que tem grande influência sobre o ensino progressista aqui, nós poderíamos falar do Karl Marx, que é o pai do marxismo, e os próprios escritos de Karl Marx mostram que ele era satanista. Logo, dá para se entender a influência satanista dentro desse movimento que tem como objetivo descaracterizar, tirar as características originais do verdadeiro cristianismo, mexendo com a estrutura da Bíblia, tirando a valorização das Sagradas Escrituras, tornando a Bíblia um mero livro mitológico. Então, essa lição de hoje ela é muito interessante. Tá? A princípio, o movimento progressista ele surge com essa ideia de trazer progresso, aperfeiçoamento, né, à condição humana. E a ideia do progresso, logicamente, é uma ideia positiva. Quem de nós não deseja ter progresso na vida, em qualquer que seja a área? Alguém que começa uma carreira profissional quer progredir nessa área. Alguém que abre um negócio quer progredir no seu negócio. As famílias têm uma visão de progresso. As mães, pais investem nos filhos para que eles venham progredir. Progresso, num contexto analisando a palavra, é muito bom. Mas o progresso, o desenvolvimento humano, isso é bom. Só que quando se fala de um movimento progressista, aí o ruim é que esse progresso, esse desenvolvimento é sem Deus, é tirando Deus de cena, ou melhor, indo na contramão da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E quando a gente fala de progressismo, nós precisamos entender que o progressismo ele vai contra, quando se fala em movimento progressista, no sentido filosófico, cultural e político, porque a doutrina política do progressismo, ele vai de contra o conservadorismo. Existem duas linhas aí. Existe o conservadorismo, que é a crença de que dá para avançar, dá para conquistar, dá para crescer, mantendo valores, sem mexer em valores. Valores, por exemplo, sociais, valores de crença, valores de família. Então, os conservadoristas, aqueles que defendem o conservadorismo, eles acreditam que dá para progredir sem abrir mão de valores. Eles defendem a manutenção de valores. Enquanto que os progressistas, eles vão na contramão. Eles entendem que para que haja progresso, tem que se atropelar, desfazer, desconstruir valores. E o que eu acho interessante é que mexe em valores e pilares
que sustentam a sociedade. Por exemplo, família e fé, fé. E o que eu acho interessante é que, infelizmente, muitos cristãos acabam apoiando movimentos progressistas que combatem esses que são pilares cristãos, família e fé, família e fé. Então, eu acho que essa lição ela vai fazer você, meu irmão, minha irmã, repensar os seus conceitos. Não dá para ser crente e progressista. Ser crente até dá, mas não dá para ser cristão, seguidor de Cristo e ser progressista. Sabe, progredir atropelando, abrindo mão, combatendo valores, destruindo bases. Se a gente for observar o próprio Jesus, ele era conservador. Jesus ele estabeleceu o seu reino, a sua vida, o seu ministério em valores que já existiam. Jesus não destruiu nada, não desconstruiu nada para construir o seu ministério. Logo, o cristão que é seguidor de Jesus, ele deve, para que haja coerência no seu cristianismo professo, ele tem que ser conservador. Então, aqui só trazendo essa visão entre o progressismo, que é a filosofia que prega a desconstrução de valores, e do outro lado, o conservadorismo, que preza pelos valores. O cristianismo, ele é, na verdade, pautado em valores, principalmente valores sagrados, valores bíblicos, valores morais, valores morais. Progressismo não. Ele não está nem aí para moral, não está nem aí para Bíblia, não está nem aí para família, não está nem aí para valores, para valores. Então é de se pensar nisso. E quando se pensa então em progressismo, esse movimento aí filosófico, mas que também tem o seu envolvimento teológico, porque também se usa a própria Bíblia para deturpar a Bíblia. Então, nós precisamos nós precisamos entender que esse movimento progressista, é um movimento que historicamente não tem início, não se sabe, não há um marco histórico assim que diga o progressismo começou a partir daqui. A gente tem assim um contexto histórico que nos mostra mais ou menos do século XIV ao XVII, mas não existe um ponto, um evento, um acontecimento que levou a se entender que foi esse pontapé inicial do progressismo. Se entende é que quando o progressismo veio, ele veio com a ideia do iluminismo. E o que é o iluminismo? É a atenção dada ao máximo à razão humana. É quando se entende que o progresso está no pensamento, no visível, palpável, e não na fé, e não no que é metafísico, não no que não se pode ver, no que se não dá para se experimentar com os sentidos. O iluminismo trouxe essa ideia e a partir daí então se desenvolvendo surgiu o progressismo. E o progressismo visa justamente essa ideia da razão, essa ideia filosófica, essa ideia do homem no centro, tá? Do homem na condução da sua vida para mudar o seu destino e se coloca Deus de lado. E em se tratando desse movimento progressista, existe tá? Uma agenda atual, onde pautas dessa agenda, elas foram discutidas e essas pautas, elas está se correndo aí para implementar no mundo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho dessa agenda que é chamada Agenda 2030.
que é para 2030. Então, até 2030 existe uma carreira exacerbada aí, né, de vários países para a implementação, para a implantação dessa agenda progressista. A agenda progressista. Eu quero, né, trazer para você aqui, tem um quadro aí, que dá para você ver, a agenda progressista, ou Agenda 2030. Falando sobre essa agenda, você percebe que são pelo menos 17 pautas dessa agenda, chamadas de ODS. DS. Olha, a Agenda 2030, ela trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015. Então, houve essa reunião aí dos países, 193 países se reuniram nesse evento, a Cúpula das Nações Unidas. E essa agenda, então, ela é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios do desenvolvimento enfrentados no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030. Observação aqui: os objetivos são chamados de ODS, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 ODS, 17 pautas aí dessa agenda global, tá? Que foi colocada aí 169 metas, 193 países, e você que é brasileiro, o Brasil está dentro desses países aí que aderiu à Agenda 2030. E aí já dá para você entender aí a carreira que está existindo aí na política, para algumas decisões aí de 2030. 2030. Nós tivemos um ex-presidente agora que foi impedido de concorrer até 2030. Isso aí não é coincidência não, isso é a Agenda 2030, porque em reportagens aí dos anos passados aí, alguém chegou a dizer que ele estava bloqueando, impedindo, tornando vagarosa a Agenda 2030. Então, por isso a decisão hoje, ele não vai concorrer até 2030, para deixá-lo fora, é de impedir que essa agenda seja estabelecida. Dos 17 ODS, tá, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 3 afetam de forma direta o cristianismo aqui no Brasil e no mundo, tá? No mundo. Vejamos quais são. A ODS 4. O ODS 4, Educação de Qualidade. O que é que essa pauta diz? Que se deve assegurar a educação inclusiva. Aí, com certeza, você vai lembrar dos banheiros unissex, das cartilhas de erotização de criança, das cartilhas do transgênero também, ou seja, todos devem estar dentro dessa educação de qualidade ou dessa educação inclusiva, não deve ficar ninguém de fora. Então, cada um deve ser assistido dentro da sua possibilidade. Dentro daquilo que é, deve ser respeitado aquilo que é. Então, isso aqui é uma afronta, né, aos valores bíblicos. Valores bíblicos. Parece assim algo bom. Algo bom. Quando você vai olhar a fundo, isso aqui está sendo empurrado contra o verdadeiro cristianismo. A ODS 5, igualdade de gênero. Não precisa nem comentar, né? Visa alcançar a igualdade de gênero e, ao mesmo tempo, empoderar as mulheres e meninas. Então, aqui é um apoio aos transgêneros
e também as feministas. E aí, né? Você sabe o que é que a Bíblia fala a respeito tanto da questão dos transgêneros, como também do feminismo, né? E a ODS 10, que aqui eu acho que é um, um espinho, na verdade, na carne do cristianismo hoje. Porque essa ODS 10 ela fala da redução das desigualdades. Trazendo isso aqui para o âmbito religioso, todas as religiões são iguais. São iguais. Então, tudo. Aqui são só três, né, das 17, que depois você pode olhar com mais cautela. É só a título de esclarecimento. Tá olhando com cautela lá. Mostra o que nos aguarda por aí, até a volta de Jesus. Que Deus nos ajude. Que nos ajude. Cada vez mais vai ficando difícil. À medida que a volta de Jesus vai se aproximando, mais complicado vai se tornando. Deus tenha misericórdia de nós. Então isso aí foi só para você ver. Tem uma agenda progressista, agenda 2030, tá aí. E por isso esse corre-corre para se implementar logo, porque tem data, tem prazo. Até 2030. Até 2030. Mas prosseguindo aí a nossa lição, voltando, melhor dizendo, para a nossa lição, o tópico 1. O tópico 1 fala da descaracterização do cristianismo. Tirar as características do verdadeiro cristianismo, do cristianismo bíblico. Nós vamos estar estudando nesse tópico 1 3 subtópicos. O primeiro vai ser a deterioração moral. O segundo, a erosão da ortodoxia. E o terceiro, a corrupção da fé. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Segundo Timóteo 3:1. Saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Segundo Timóteo 3, 2-4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. Então você percebe aí nesse comentário uma coisa interessante. As características desse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo na palavra de Deus, tempo de deterioração moral, é o tempo que a Bíblia fala desse tempo com a expressão últimos dias. Últimos dias. Jesus vai falar de dores de parto. Paulo também usa essa expressão dores de parto. Ou seja, a qualquer momento, assim como as contrações, né, uterinas de uma mulher,
são encaradas como um momento de tristeza que logo em seguida vai trazer uma alegria, para nós cristãos também é o momento da tristeza, o momento da prova de fogo, é o momento da perseguição, da luta, é o balanço da figueira, e nos empurra para um maravilhoso acontecimento que vai ser a volta, o retorno triunfal de Jesus. E esses dias, Paulo disse que são dias trabalhosos, dias difíceis, dia marcado por essa degradação moral. Cada vez mais o homem vai se piorando. Nós estudamos na lição passada que o homem ele não tem como se melhorar, mas piorar ele vai de mal a pior, ele vai se piorando cada vez mais. A única coisa que pode melhorar o homem é o encontro com Deus. Então esse tempo é um tempo extremamente difícil, extremamente difícil. E a igreja de Deus precisa estar preparada para esse tempo de dificuldade. Eu não sei se você já observou, mas tem cristãos ainda dormindo e sonhando que estão acordados. Tem cristãos que ainda não pararam para entender o tempo que nós estamos vivendo. Paulo disse, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. E, infelizmente, tem cristãos que ainda não acordou desse sono, do sono da indolência, do sono da inconsciência. Crentes que estão inconscientes com relação ao tempo, tocando a vida normal, parecendo muito como Jesus, a metáfora da época, dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, vendiam, davam-se em casamento, tocavam a sua vida normal como se nada estivesse prestes a acontecer. E aí Jesus disse que o dilúvio veio e os desavisados foram levados. Infelizmente, tem cristãos assim que ainda não pararam para entender o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo, o apóstolo Paulo nos alerta a respeito do comportamento humano associado à impiedade e à degradação moral que cada vez mais vai aumentando. Cada vez mais vai aumentando. Você vê aí que Paulo ele cita uma lista, né? Lista enorme de situações de pecados, degradação da sociedade. Isso já naquela época de Paulo, imagine nos dias de hoje. Então é o enfraquecimento da doutrina bíblica, o relativismo, que não aceita a moral absoluta. Então é isso que a gente está vendo aí na sociedade de hoje. E é alarmante o crescimento do pecado que nós vivemos nesses dias. Cada vez mais a gente vai observando coisas absurdas, absurdas, sem contar com as heresias, né, as seitas heréticas, os ensinos heréticos que combatem a palavra de Deus, que vão surgindo aí, e a gente vai percebendo tudo isso, tudo isso. E a qualquer momento, Jesus com certeza vai estar arrebatando seu povo. Precisamos estar preparados. Estar preparados. Então, voltando aí para a nossa lição. Voltando para a nossa lição, você percebe que o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Já estamos nos últimos dias, João disse lá, é a última hora. Então, nós estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, lá em 1 Pedro 1,15 diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver e santos sempre, sempre. A erosão da ortodoxia. Erosão da ortodoxia. Você lembra que nós estudamos na lição passada que a ortodoxia é o ensino correto da palavra de Deus. Isso é ortodoxia. E esse ensino correto, ele está sofrendo erosão. Erosão é aquele fenômeno, né, em que a chuva começa a arrastar a areia dos morros, das encostas,
e daqui a pouco tudo desmorona. Morona. A erosão é um fenômeno lento, tá? Paulatino, mas que traz estragos grandes. Grandes catástrofes naturais são provocadas por erosão. Então, um alerta para nós, né? Um alerta para nós. O progressismo, o ensino progressista, tem essa intenção de trazer erosão para a ortodoxia, para o verdadeiro ensino bíblico. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, a autoridade bíblica rejeitada, as verdades negligenciadas. Então, aquilo que é verdade é considerado mito, né? Aquilo que a Bíblia é registrado como verdade, mas verdades que não podem ser capturadas pela razão, por exemplo, milagres, por exemplo, fenômenos sobrenaturais, são verdades a registros históricos desses acontecimentos, mas não dá para ser capturado com a razão. Isso aqui precisa fé para poder alcançar essa crença. Então, os progressistas preferem considerar isso como mito, fantasia, como história de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e por aí vai. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Daí você pode ver, então, que dentro da distorção que o progressismo está causando no cristianismo, existe, por exemplo, as pregações coach. Coach. Nada contra o movimento coach. Isso é bom, é muito interessante para a questão motivacional, pessoal, empresarial. Mas quando se diz respeito à vida com Deus, vida cristã, não dá para se aplicar técnicas coach na vida cristã. Não dá para se aplicar entendimento, conhecimento, filosofia humana na questão de vida cristã. Não dá. Mas infelizmente tem crescido muito aí, né, esse apelo aí ao evangelho coach no nosso meio. Isso traz muito a questão do entretenimento e o resultado a qualquer custo. Acredito que você já viu aí alguns pregadores ensinando técnicas, né, o tal do arraste para cima, que eu vou lhe ensinar a você encher a igreja em um mês. Aí a pessoa vai lá, paga o curso, aprende a encher a igreja, em um mês a igreja enche de gente que não foi transformada. Gente que aderiu, mas não se converteu. Simplesmente está participando do movimento porque veio através de técnicas coach, mas não veio através do convencimento do Espírito. É um perigo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Infelizmente, isso a gente tem visto. Cristãos abrindo mão de oportunidades de buscar a Deus por oportunidades de entretenimento, deleites. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Segundo Timóteo 3, 5, segundo aos Coríntios 4, 2, 3. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus pelo Espírito Santo capaz de constranger a consciência do pecador. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada. A palavra de Deus é suficiente. Mas você percebe que uma das coisas que os ensinos progressistas querem fazer é deturpar a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. A erosão da ortodoxia. Prosseguindo a lição, nós vamos falar sobre a corrupção da fé. Dentro ainda desse importante assunto do tópico 1, a descaracterização do cristianismo. O tópico 3, a corrupção da fé. Corrupção da fé. Diz assim a lição: com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, segundo Timóteo 3, 2 ao 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia do gênero, as drogas, o aborto, são tolerados. E aqui nós estamos falando da corrupção da fé. A gente está falando de pecados se introduzindo dentro do cristianismo, com o objetivo de provocar uma erosão, de desmoronar a base de fé do cristianismo. A teologia liberal, né, o liberalismo, como nós falamos na lição passada, pega textos da palavra de Deus, distorce, espreme para extrair supostas verdades segundo o entendimento e para apoiar aquilo que Deus não aprova. Deus não aprova. Então essas pautas aí, né, pautas progressistas, elas estão aí, infelizmente, já dentro do segmento evangélico cristão. Então, e é uma maneira de corromper a fé. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses, aqui na lição são chamados hereges, nova heresia. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do tolerados, tais como o relativismo moral, ativo, depende do ponto de vista. O pai do relativismo, que é o Maquiavel, ele criou o pensamento relativista, afirmando que os fins justificam os meios. Então, nada pode ser bom ou ruim de maneira absoluta, mas vai depender dos
meios. Isso está, aliás, dos fins propostos. Se alcançou sucesso, se deu certo, então isso não é ruim. Relativismo. A rebeldia e a ausência e genuína conversão impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino, conforme 2 Timóteo 3:8. E já partindo para o tópico 2 da nossa lição, as teorias progressistas. Teorias progressistas. Nós vamos estar estudando nesse tópico 2, as teorias progressistas, 3 subtópicos. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Segundo, o teísmo aberto. Terceiro, a teologia da demitologização. Eis aí. A desconstrução da Bíblia. Primeiro, o ensino progressista é o desdobramento do legalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Então, esse movimento, através da teologia liberal, visa tirar essas qualidades que a palavra de Deus tem de inspiração e inerrância. A inspiração divina é a crença de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, sim, mas inspirada por Deus. E inspiração significa sopro. Logo, nós cristãos entendemos pela própria palavra de Deus que houve um sopro de Deus sobre a vida dos escritores bíblicos. Escritores bíblicos que muitos deles não se conheciam, viveram em épocas diferentes, épocas diferentes, não se conheciam e cada um conta de uma forma, escreve de uma forma, que no final um texto, um livro, uma carta vai completar uma outra revelação em um outro tempo, em um outro local, em uma outra condição social. Então não há outra explicação senão inspiração de Deus. Esse livro que leva cerca de 1.500 anos para ser escrito, por cerca de 40 escritores diferentes, em locais diferentes, situações diferentes, não tem outra explicação senão inspiração de Deus. Deus inspirou, Deus soprou sobre eles uma inspiração que os levou a escrever. Inerrância, porque mesmo sendo em situações diferentes, contextos diferentes, não há contradição nos escritos. Não há contradição. A Bíblia ela tem harmonia, ela é harmônica em si, nos seus escritos. Ela não erra. A Bíblia não erra. Inerrância e inspiração. Isso que nós notamos em relação à palavra de Deus. E, infelizmente, então, o ensino progressista, através do liberalismo teológico, visa isso. Visa repudiar a inspiração e a inerrância, imputando à Bíblia, tentando desconstruir e descredibilizar as Sagradas Escrituras, imputando à Bíblia a mitologia, sendo que alguns textos ali são mitológicos. Então isso aí é um declínio moral do liberalismo. E cada vez mais se diz Deus e negando grandes verdades bíblicas, negando o cristianismo, dizendo que a Bíblia ela não é infalível,
que o homem não foi criado à imagem de Deus, o homem é fruto de uma explosão cósmica, né? Aí vem o Big Bang, duvidando da origem das coisas, milagres eles são negados, o nascimento virginal de Jesus, num ensino liberal teológico, ele não cabe, não entra, não tem apoio, a divindade de Jesus é negada, a expiação pelo pecado é negada. Então é muita coisa, né, do ensino teológico que infelizmente vão sendo repudiada, enquanto outras coisas que à luz da Bíblia são repugnantes são abraçadas, como o agnosticismo, que crê que o corpo é mau e por isso, por ele ser mau, então o homem não deve ser responsabilizado por nada que faz de errado com esse corpo que já é mau por tendência. Então é aquele negócio: se a carne é mau, vamos deixar ela agir, vamos deixar ela. O ateísmo, né, que é a crença ou a descrença em Deus, crença em Deus. Então a gente percebe aí essa série de males decorrentes aí do liberalismo teológico. Lógico. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. Antropocentrismo. Que é isso? O homem no centro. O homem no centro. E aí deixa eu só comentar com você essa questão do antropocentrismo, que de maneira sorrateira já se introduziu no meio do evangelho, né, no meio do segmento evangélico, através das mensagens coaches, que infelizmente tem trazido para o homem a autoajuda, não a ajuda do alto, mas a autoajuda, mostrando que o homem é importante, que o homem é especial, que o homem é o centro do universo. E é interessante que desconstrói aquilo que a Bíblia diz. O homem que é um ser perdeu a graça de Deus, né? Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, que o homem é mau por natureza. E a mensagem coach, então, a mensagem que hoje está em alta, é aquela mensagem motivacional que lhe motiva a ir para a igreja, que lhe motiva a ouvir o pregador. Diga-se de passagem, é a mensagem coach que dá ibope, dá visualizações, que dá engajamento. Então, infelizmente, a mensagem bíblica está sendo encostada. É a lei da oferta e demanda, né? De um lado, tem os pregadores da mensagem coach, porque do outro lado tem os ouvintes. Aquele povo que só quer ouvir o que lhe agrada, lhe satisfaz, não é aquilo que lhe confronta, mas aquilo que lhe conforta. Então há uma diferença aí. O evangelho ele não veio para confortar, ele veio para confrontar, para nos fazer aprender a servir a Deus, a agradar a Deus. E na maioria das vezes, expor os nossos erros, mexer com a nossa ferida. Então, infelizmente, hoje existe essa questão, né, dentro aí do ensino progressista, e é essa ênfase ao antropocentrismo, colocar o homem no centro, o homem no centro. A gente vê que isso aí está tão impregnado no nosso meio e afetou as mensagens e as músicas. Músicas. Você lembra daquilo que nós chamamos hoje de louvor? Se você for apurar, peneirar, você vai ver que pouco se fala em Deus. E quando se fala em Deus, é como se Deus fosse um objeto para se alcançar um fim. Deus não é o fim, Deus é um meio de se alcançar alguma coisa. A maioria das músicas cantadas hoje, que se tem músicas cristãs, evangélicas, elas são um apelo ao humanismo. Ao humanismo, sim.
ao antropocentrismo. Você vê que as frases mais comuns cantadas hoje são em mim, para mim, me transforma, me toca, me faz crescer, me faz subir. Então sempre é Deus servindo ao homem. Deus servindo ao homem. Eu lembro do evangelho dos anos 90 ao início dos anos 2000, nós cantávamos hinos que eram considerados adoração ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Então eram músicas que a gente falava diretamente para Deus, diretamente para Deus. Hinos da harpa cristã, quem é assembleano, com certeza percebe, são hinos voltados a Deus, falam de Deus e para Deus, para Deus. Hoje, infelizmente, se fala ao homem, a satisfazer o homem. E o pior de tudo é quando esses hinos eles servem como indireta para alguém, alguém. E é igual o hino famoso, né, que saiu há um tempo atrás. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Então você percebe aí que é incitação à vingança, é hino de briga, de contenda, de confusão, humanismo. Infelizmente é o antropocentrismo, é o homem no centro. Então tirou-se Deus do meio e colocou-se o homem se assentando na cadeira que é de Deus. E aí se percebe a diferença do cristianismo de hoje, moderno, para o cristianismo de 10, 20 anos atrás. Felizmente, o progressismo tem entrado de maneira sorrateira, e a gente tem abraçado isso. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Que Ele tenha misericórdia de nós. Então você percebe que a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção de pecado. Retira a convicção de pecado. Então é o homem se achando justo, merecedor de ser servido por Deus. Você vê que distorce por completo. O homem ele é injusto e precisa se ajustar com Deus para servir a Deus. Mas, felizmente, ele distorce tudo. O parâmetro progressista e de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então, um dos parâmetros é reinterpretar. Tem outra expressão que é ressignificar, ou seja, dar um outro significado às escrituras, para que essa satisfaça a concupiscência humana. E aí você vê a relação de obras da carne lá, de Gálatas 5:19. Satisfeita desse ensino progressista. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Da fé bíblica. Então você vê aí que o evangelho passa a ser reduzido a essa reforma social. Reforma social. A verdade é a desconstrução da Bíblia. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Distancia do cristianismo bíblico. Percebe que hoje
a aqueles valores, aquele modelo cristão bíblico está se perdendo ao longo do tempo. Acredito que você já viu as novas tendências, velho, igrejas pretas, o evangelho homoafetivo, e uma série de outras coisas que você percebe o progressismo ali dentro, acampando e desconstruindo por completo. Igrejas evangélicas com o formato de templos maçônicos e uma série de coisas aí que você percebe, então, que é na verdade a desconstrução da Bíblia. O segundo tópico aí, segundo subtópico desse tópico é o teísmo aberto. Teísmo aberto. E aberto, vamos estar estudando aí teísmo aberto. Que se trata. Outra corrente de teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Esta teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Você percebe, o teísmo aberto, ele é muito parecido com o ateísmo. O ateísmo é a crença de que Deus não existe. O teísmo aberto crê que Deus existe. Bom, Deus existe, só que Deus é limitado. Deus se limita na questão da sua onisciência, da sua presciência, dos seus atributos incomunicáveis. Existem atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus, Deus comunica para nós, né, para o cristão, quem o recebeu, são a bondade, a fé, a verdade. Então, são atributos que nós podemos receber e produzir. Mas os incomunicáveis são os atributos que a gente pode observar: a onipresença, a onisciência, a onipotência, a soberania. São atributos que nós não temos, são exclusivos de Deus. Exclusivos de Deus. E no meio desses atributos exclusivos de Deus, tanto a soberania como a onipresença e a onipotência são colocados em xeque por essa falsa doutrina, por esse teísmo aberto, são colocados em xeque. Porque o teísmo aberto ensina que Deus ele tem limites. Logo, se ele tem limites, ele não é todo poderoso. Aí já derruba então a questão da onipotência. Outra coisa que o teísmo aberto ensina é que Deus ele não conhece tudo. Seu conhecimento é limitado, porque Deus pode enxergar alguma coisa do futuro, mas o que Deus enxerga pode ser mudado por uma vontade humana. Eles entendem que, por exemplo, Deus teve que redesenhar o futuro da humanidade a partir da queda de Adão e Eva. Você vê que é totalmente contra o que a palavra de Deus nos mostra. Deus já sabia
que Adão e Eva iriam pecar, que o pecado entraria no mundo. Foi por isso que ele já criou um plano B. Plano B. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia, já providenciou o plano da salvação muito antes de Adão e Eva serem introduzidos no jardim. Então, é preciso o conhecimento da palavra para podermos combater o teísmo aberto. Eles vão de encontro à presciência divina, que é Deus presente no futuro, acreditando que Deus não interveio porque não estava presente. É como se Deus não controlasse as coisas a partir dos seus atributos. Eles entendem que, por exemplo, é como se Deus soubesse que você vai, nesse final de semana, junto com a sua família, comer uma pizza. Deus sabe que você vai fazer isso, mas Deus não sabe qual é o sabor da pizza que você vai escolher. Imagine, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Deus tem um conhecimento do futuro, mas esse conhecimento é limitado. É limitado à sua escolha. Escolha. Deus não sabe o que você está de escolher. Um absurdo. Dá para engolir. Rejeitam a presciência, alegando que Deus não sabe das coisas de maneira antecipada. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Gênesis 3, 8 ao 19. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autoritação divina. Anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Observa aí que o teísmo aberto só traz prejuízo, imitando Deus e os seus atributos. Logo, se Deus não é todo poderoso, então se coloca em xeque aqui a oração. Por que orar? Por que falar com Deus que não pode tudo? Que pode algumas coisas, que não prevê tudo, que só vê algumas coisas do futuro, que não faz tudo, só faz algumas coisas. Então, se coloca em xeque o relacionamento com Deus, né? Deus, e mexe, na verdade, com o cristianismo geral. Mas prosseguindo aí, logo embora seus postulantes reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Terceiro, a teologia da demitologização. Teologia da demitologização. Diz, em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de mitologização do texto bíblico. E o que é isso? O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos e era preciso separá-los da verdade. Esse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a servir como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia.
Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os ensinos e outras revelações sobrenaturais. Então, irmãos, é uma tentativa de tornar a Bíblia natural. Natural. É tirar o sobrenatural. Na verdade, é mexer com a base de fé. De fé. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Pedro 1. Porque nunca foi homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E 20. E aí nós chegamos no nosso último tópico, tópico 3, onde nós vamos estar aprendendo sobre como refutar. Quais as refutações que, como igreja, como cristão, nós precisamos usar para combater essas doutrinas, esses ensinamentos, defender a nossa fé e combater essa distorção aí, essa ameaça, esse perigo aí do ensino progressista. Refutando o ensino progressista. Nesse tópico 3, nós vamos estar estudando em 3 subtópicos. Primeiro, é afirmando a autoridade bíblica. Esse é o posicionamento da igreja. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. E terceiro, enfatizando a santificação. É afirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16, 17. E validar o princípio do sola scriptura, instituído na Reforma, estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé prática. Então, uma das maneiras de nós refutarmos o ensino e mal do ensino progressista é reafirmar a doutrina bíblica. É afirmar a doutrina bíblica, a autoridade da Bíblia. E nós só fazemos isso se nós nos dedicarmos à Bíblia, a estudar, a ter ela como base da nossa fé, e só ela, é isso que Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante, ele vai deixar para nós como legado. Os 5 solas da Reforma Protestante, tá? De Martinho Lutero, e com certeza você já ouviu falar. Existe o sola gratia, somente a graça, a fide, que é somente a fé, o solus Christo, somente Cristo, sola Scriptura, que é somente as Escrituras, e o soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. A Bíblia ela é suficiente. É uma teologia, uma filosofia, um ensinamento progressista baseado em filosofias humanas que vai nos afastar da fé e de reafirmar os nossos passos na doutrina da palavra. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre
que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição média. Lembra da era papal, né? Papas, eles tinham os dogmas, e eram os pontos de fé indiscutíveis. Se levanta justamente para contestar isso, dizendo que a Bíblia ela está acima de qualquer tradição humana, acima de qualquer autoridade humana. Bíblia, somente a Bíblia é a autoridade maior. É a nossa regra de fé e prática. Vamos defender, reafirmar a Bíblia como autoridade máxima. máxima. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada e reinterpretada. Não é isso que estão querendo dizer? Reinterpretar a Bíblia, reinterpretar, para que dentro dessa reinterpretação possa caber o apoio ao pecado, o apoio ao erro. Percebendo aí, é isso que a gente está vendo de maneira avassaladora aí, sendo empurrado de goela abaixo, e a gente tem que aceitar. Desse modo, a autoridade bíblica é retirada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Então, maldição, né, Apocalipse 19, é aquele que colocar ou acrescentar ou retirar alguma coisa dessa revelação que já foi fechada. Existe uma expressão em bibliologia que entende que é canon sagrado. Canon sagrado. Livros canônicos são aqueles que estão dentro de um canon. A expressão cânon ou canon é régua de medir, ou seja, a medida de Deus já se completou. A revelação de Deus já se completou nos 66 livros da Bíblia. O que fica fora disso, ou fora do canon sagrado, são chamados livros apócrifos. Apócrifos. Pode ser livros que apareceram com o contexto histórico da época, supostamente pessoas que participaram do ministério de Jesus ou dos apóstolos, seja o que for, mas o canon já foi fechado. Não cabe mais revelação nenhuma, não dá para acrescentar mais nada. A fé. Ensinando as doutrinas bíblicas. Ensinando as doutrinas bíblicas. Então, primeiro precisamos reafirmar a autoridade bíblica, calçar os nossos pés com a palavra, né, e firmar realmente aí nossa defesa da fé. E segundo, ensinar as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 18, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Eu quero comentar com você. Aqui é a ordenança. Jesus ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Desse mesmo texto aí, Mateus 28, vai dizer mais abaixo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, observe, nós precisamos ir e ensinar. E esses ensinados precisam crescer desse ensinamento. Só que o que eu acho interessante aqui, dessa ordenança de Jesus,
dessa comissão, desse grande desafio, que é fazer discípulos. Jesus disse, e de fazer discípulos, é que é um desafio grande porque nem todos os cristãos hoje, posso até dizer aqui sem medo de errar, a maioria dos cristãos hoje não querem ser discípulos. A maioria dos cristãos querem ser profetas, querem ser vasos, querem ser alguma coisa que não são discípulos. Não são discípulos. Porque a função do discípulo era estar aos pés do Senhor para aprender. Aprender. O discípulo é um aluno. Um aluno. É alguém que está ali debaixo de um mandato de educação. Está ali preocupado em aprender para depois reproduzir o que aprendeu. Mas, infelizmente, hoje, pouco interesse se vê em alguém querer aprender, querer ser discípulo. A prova disso são os trabalhos ensinados. A palavra são pouco mesmo visitados. Pouco visitados. Cultos, por exemplo, que a palavra ensina o culto, seja trata, mas a palavra ela é lida e explicada, demanda um tempo para a palavra, esses cultos são pouco assistidos. A maioria dos cristãos modernos, eles não se sentem atraídos pela palavra. Diga-se de passagem também dominical. É claro que aqui vai existir duas questões a ser tratadas. Tem situações que o professor, quem está à frente, gasta tempo enchendo linguiça e aí é claro que não vai produzir desejo de aprender. Desejo de aprender. O professor muitas das vezes não se prepara ou desvia o foco da lição para assuntos pessoais, assuntos particulares e não gera motivação no povo de aprender. Entender. Por outro lado, infelizmente, tem essa rejeição do ensino. Pouco se investe na questão do ensinar, ministério de ensino. Tanto é que a preparação para ensinar, na maioria das igrejas, não existe preparação para professores de escola. Quem aceita Jesus já sabe pregar, aí já joga para ensinar na escola bíblica dominical. Não existe preocupação de ensinar teologicamente, de ensinar pedagogicamente, para essa pessoa poder se colocar na frente da classe. Problemas aí. Mas fato é que, infelizmente, quando se fala de ensino na igreja, existe pouca valorização para isso. Pouca valorização. Cultos de doutrina, escola bíblica dominical, trabalhos voltados ao ensino são pouco assistidos. E podemos atribuir a isso a fraqueza, né? São os fracos no conhecimento e são levados por qualquer vento de doutrina e não podemos estranhar o fato de ter muitos cristãos apoiando movimentos progressistas que vão de contra a sua fé e vão de contra a Bíblia que ele carrega. Essa falta do conhecimento bíblico, falta do conhecimento bíblico. A partir do momento que o cristão conhece a fé, ele tem capacidade para defender essa fé que ele conhece. Então, ensinar a doutrina bíblica ainda é um remédio para se combater o ensino progressista. Prosseguindo a nossa lição, então, a incumbência é tanto de formação quanto de transformação do indivíduo. O ensino transforma.
O ensino é uma ferramenta de transformação. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. E aqui vai mais incentivo para a escola dominical, porque a escola bíblica dominical, ela é a única escola que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Muitos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que foram assistir à aula da escola dominical e se converteram. É responsabilidade da igreja, segundo a Timóteo 4:2. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. Romanos 12:7. Paulo vai falar lá dos ministérios, né, em Romanos 12, e aí ele abre um gancho que é em ensinar, e o dom é para ensinar, se o ministério é de ensino, que haja dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então tem do lado aqui, tem o quem está com a responsabilidade de ensinar, dedicar ao ensino, precisa ter segurança no que está ensinando. Do outro lado, quem está aprendendo precisa entender e se expor a esse ensino é uma maneira de crescer, é uma maneira de se corrigir e alcançar a perfeição de Cristo, a varonilidade. Já disse, para essa perfeição aí em Cristo. Essa atuação é primordial, transforma a velha natureza, conforme Efésios 4:2 ao 24. E na formação do caráter cristão, conforme Efésios 4:13. 4 e Efésios. Percebe aí uma coisa muito interessante. Observa a respeito ao ensino. Nós praticamos o ensino, isso promove a formação da velha natureza e, ao mesmo tempo, contribui na formação do caráter cristão. Caráter cristão. Efésios capítulo 4. O texto de Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, está sendo escrito aí, ele diz assim, ó, tanto a antiga maneira de viver, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, essa atuação, né, o ensino é primordial para a transformação da velha natureza. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui. E mais acima, versículo 13, Paulo fala, nosso alvo, aprendendo, nós, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento de Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse aí é o nosso alvo. É onde o cristão precisa chegar, e ele só vai chegar nesse lugar aí, o lugar da maturidade, o lugar do crescimento, se ele se expor ao ensino, se ele aprender a palavra de Deus. Então, tanto nós temos a responsabilidade de ensinar, precisamos nos dedicar ao ensino. É por isso que nosso programa Por Dentro da EBD está aqui, dando a oportunidade de aprender, como também você do outro lado, né, precisa criar tempo e condição de aprender. E oportunidade sempre tem, tanto aqui no nosso canal, como também tem muitos canais aí, muita gente boa aí ensinando. Frequente o culto de doutrina, frequente escola dominical, participe de seminários, participe de trabalhos que promovam o ensino da palavra. Tá? Precisamos ser cristãos e não gasta tempo com passatempo. Felizmente, a maioria dos nossos eventos recheados de passatempo. Tempo da palavra resumido. Resultando num genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável, doutrinariamente bíblica. Tá? Uma igreja ensinada, cristãos que ensinam, deixam ensinar, eles são espiritualmente saudáveis e doutrinariamente bíblicos. Conforme Efésios 4:16, que diz que todo o corpo é bem ajustado com auxílio de todas as juntas e ligaduras e cresce como edifício e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte vai fazendo a sua junção. Então, isso aí podemos observar. Santificação. Caminhando já aqui para o último subtópico desse tópico 3. Santificação. Fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das escrituras cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1:16. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios, santidade. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Separado do pecado, consagrado para Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Começa com a regeneração, mas o processo continua, vem agora a santificação. A regeneração, uma mudança de posição, tá, diante de Deus e diante da sociedade. E isso acontece, a regeneração ela acontece automaticamente no momento da conversão. Mas o segundo processo, que é a santificação, é um processo paulatino e constante. Quando o salvo recebe a nova vida em Cristo, Coríntios 5:17. Quem está em criatura é as coisas agora e se estende até o dia da glorificação do crente. Começa quando tu fez novo e ela é paulatina, gradativa. Podemos dizer que ela é progressiva, vai melhorando cada vez mais. Tem um texto lá de Provérbios que
O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ênfase está na obediência à palavra de Deus. Então a santificação começa com a ênfase da palavra de Deus. Valorizar a obediência à palavra de Deus. Agum 22. No abandono das concupiscências de é abandonar isso aí. Dizer não ao pecado, né? Finalizar aí é agradar a Deus. É decisão. E numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Caminhos para o erro sempre vão existir, mas eu quero a retidão. Reto. E isso em toda a maneira de viver. É isso que Pedro vai dizer. 1 Pedro 1. Pedro diz. Ela para você. De Pedro. Pedro diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também. Quiserem tradução a vossa viver, a santificação completa e abrangente em todas as áreas. Precisa enfatizar, valorizar, dar uma ênfase, uma atenção maior à santificação. E a santificação que é consagração, separação de Deus, é uma arma poderosa para nós vencermos essa enxurrada, nessa avalanche de ensinos progressistas, minar, deturpar e destruir. Que Deus nos ajude. Nossa lição ela termina aqui. Nós vamos finalizar. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsa e descaracterização de fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frustração e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. A postura da igreja deve ser de inércia e resistência à iniquidade. É, ocorre quando os valores imutáveis, a tempo da Bíblia, são exercidos pelo poder de Deus na vida diária. Salvo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você possa refletir nisso, que você possa guardar valores bíblicos, que você possa se levantar e entender que existe uma guerra travada no teológico, cultural, artístico, político, religioso, tá? E você está no meio e para você vencer, você precisa de armas certas. E as armas certas que Deus colocou aí à sua disposição, você precisa então tomar posse dela, valorizar, reafirmar a doutrina bíblica. Você precisa dedicar-se ao ensino e também se deixar ensinar.
precisa enfatizar a santa, a volta de Jesus. Estamos vivendo aí os últimos dias, só vence aqueles que foram guerreiros. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço gentilmente que você se inscreva, ative as notificações, comente na nossa alguma sugestão de melhoria que nós podemos fazer para melhorar o programa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Vou orar por sua. Pai, em nome. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa, ensinar a tua palavra outra, a lição maravilhosa. Obrigado por tudo que aprendemos dele. Toma nas tuas mãos e investiu, Senhor, parte do teu precioso tempo para estar aprendendo. Capacite, abre o entendimento, muda esta pessoa a crescer em graça e fé, em vida contigo. Continua abençoando de maneira. Continua conosco, Senhor, vai abençoando de maneira poderosa a tua igreja, nosso Brasil, o mundo, Pai, atual. Fica conosco, eterno Deus, é o que nós pedimos e te em nome. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus e até a próxima lição. A lição da próxima semana, nós vamos estar aprendendo sobre quando a criatura vale mais. Muito forte. Perder. Forte abraço. Beijo em seu coração. E até a próxima.